Alessandra Xavier, né, que vai ser sobre suicídio holding. Eu tive o prazer de apresentá-la, né? Minha memória é curta, eu vou ler um pouco sobre a Alessandra, que é graduada em Psicologia pelo UFC, mestrada em Educação pelo UFC também, doutorada em Psicologia Clínica pela Universidade de Santiago de Compostela, especialização em Psicoterapia Psicanalítica, professora fundadora do curso de Psicologia da UES, coordenadora do NUSCA, Núcleo Interdisciplinar de Estudos, Pesquisas e Intervenções sobre a Saúde da Criança e do Adolescente, membro do Núcleo Cearense de Estudos sobre a Infância e Adolescência, no CEPEC, UFC, um núcleo muito bom, muito bacana, membro associado da Associação Americana de Psicologia, a APA, membro da Unidade de Transtorno Depressivo, Universidade de Santiago de Compostela, integrante da Comissão Permanente Intersetorial de Políticas Públicas de Prevenção ao Suicídio do Estado do Ceará, membro do programa Vidas Preservadas do Ministério Público do Estado do Ceará, autora de livros e artigos sobre desenvolvimento humano, psicanálise, psicoterapia e suicídio. Seja muito bem-vinda, Alexandra, a palavra está com você. Querido João Menescal, muitíssimo obrigada, né? Eu agradeço a imensa honra, a alegria do convite, parabenizo pelo brilhante trabalho que você tem desenvolvido junto com todos na trajetória brilhante do IPRED, nesse lugar de cuidados, de estudos, né, e de fortalecimento dessa capacidade de holding que nós vamos falar aqui, e quero agradecer a cada um que, porventura, está aqui tão gentilmente se dispondo a partilhar conosco esse período para fazermos essa reflexão, em primeira e última instância, sobre os cuidados, sobre o que é que precisa a vida, sobre o que é que garante a um sujeito a possibilidade de construir uma sustentação interna que lhe permita dar conta das dificuldades, das dores, das angústias, do drama da existência. Então, quando a gente observa os indicadores de suicídio, que eu vou até falar um pouco sobre eles daqui a pouco, é muito interessante a gente entender que nesse momento a gente está falando de uma compreensão de suicídio relacionada à compreensão do mesmo enquanto um problema complexo, multifatorial, de saúde pública, que envolve questões intersetoriais, ou seja, não dá para a gente sustentar a vida sem pensar no entrelaçamento das políticas públicas de saúde, de educação, de arte, de cultura, de esporte, de assistência social, e sem pensar nas questões interseccionais, ou seja, sem a gente pensar nessa produção de subjetividade que é atravessada pelas questões de raça, pelas questões de gênero, pelas questões de classe social. Eu estou demarcando isso porque durante muito tempo o suicídio ele era considerado um problema moral, um problema religioso, um problema de fracasso, uma questão de falha do sujeito. E, na verdade, quando a gente situa a conduta suicida ao longo da história, a gente observa que ela sempre esteve presente ao longo da experiência humana, e que essa mudança de entender o sofrimento como um lugar que precisa de cuidados e não de julgamento, ela é relativamente recente e ela é extremamente necessária, porque ainda vemos, né, vestígios da carga moral que existia lá na Idade Média, quando o corpo de quem tentava o suicídio era esquartejado, era arrastado, a família tinha seus bens confiscados, não podia receber nenhum tipo de apoio nem ajuda, porque aquilo era considerado possessão demoníaca. Então, é muito importante que a gente entenda que o sofrimento ele é possível para cada um, e não só possível, como ele vai fazer parte da condição humana. E que se nós não construirmos os recursos para lidarmos com os impactos que a vida vai nos oferecer, infelizmente, a aniquilação do sujeito ela se coloca como uma única alternativa na tentativa de ou cessar a dor ou proteger uma parte desse verdadeiro self, né, que é isso que a gente vai trabalhar agora. Então, assim,
A questão da vida e da saúde mental, elas são projetos coletivos, por isso que é tão importante a gente estar aqui falando para um grupo tão amplo, diverso, e dentro do IPRED a gente vai ver as repercussões, né, do que a gente tem para fazer, para entendermos a gravidade dessa temática. Por exemplo, os indicadores de violência autoprovocada colocados pelo Sinan no Brasil apontam, né, em 2019, 104.686 casos, entendendo que a gente ainda tem uma subnotificação disso, né? E esses casos, né, de violência autoprovocada na relação do suicídio apresentam como causas mais, como elementos mais evidentes, né? Envenenamento, objeto cortante e enforcamento. E aí eu vou discutir um pouco mais à frente que não é à toa a questão do envenenamento e do enforcamento, né? Ou seja, a tentativa de um sujeito de despregar do seu corpo aquelas ideias que estão causando tanto martírio, tanto sofrimento, tanta ameaça à sua existência, e o envenenamento, a meu ver, relacionado como um objeto da qual faz parte do sujeito, da qual ele se alimenta, mas é um objeto danoso. Ou seja, em que medida as coisas com as quais nós alimentamos a construção da nossa identidade são objetos ruins, são objetos que nos matam, são objetos que não protegem. Então, nós tivemos um crescimento de 20% nas taxas de suicídio de 5 aos 14 anos e dos 15 aos 29 anos, né, até 2019. A gente, quando chama lesão autoprovocada, a gente está falando de tentativa de suicídio, autoflagelação, autopunição e automutilação, né? Em Fortaleza, essa proporção desses casos de violência interpessoal e autoprovocada ficaram divididos assim: os casos de violência física, eles chegam a 32%, de violência psicológica, 22%, de negligência e abandono, 13%, de lesão autoprovocada, 12%, e de violência sexual, 7%. Esses casos, eles são importantes porque a Organização Mundial de Saúde, ela aponta que 50% dos casos de transtorno mental começam aos 14 anos de idade, a gente vai entender um pouco por quê, e que a violência é um dos fatores de risco mais agravantes à saúde mental. Então, a violência, ela é o oposto do cuidado, né? Então, quando a gente está falando de holding, quando a gente está falando desses cuidados, principalmente desses cuidados emocionais que vão garantir a um sujeito a capacidade de sustentação diante da vida, e a gente tem esses elevados indicadores de violência contra crianças e adolescentes, isso é importante para a gente pensar em que medida essas situações elas vão esgaçando essa constituição de um self que permita ter confiança, inteireza, ter verdade, ter criatividade, ser capaz de construir-se de forma amorosa para lidar com as situações adversas. Então, o Ceará ele fica em terceiro lugar no Nordeste, nos casos de violência interpessoal e autoprovocada. Em primeiro lugar, a gente tem Pernambuco, em segundo lugar, Bahia, em terceiro lugar, o Ceará. A frequência de casos de violência interpessoal no Ceará, de 2011 até 2009, foi de 18.800 em homens, mas de 34.471 em mulheres, né? Quando a gente pensa na relação com faixa etária, só para a gente ver a dramaticidade da situação, de crianças até menos de um ano, nós tivemos 2.164 casos, de 1 a 4 anos, 3.203 casos, de 5 a 9 anos, 2.545 casos, de 10 a 14, 6.000 casos, e de 15 a 9 anos, mais de 9.000 casos, com uma predominância de 73% em pessoas negras, em pessoas pardas, né, que são consideradas dentro da categoria de pessoas negras. Então, a gente observa um recorte muito significativo em relação à cor e em relação à faixa etária. Então, a gente entende que esses casos de violência, em momentos onde você tem um sujeito em construção do seu desenvolvimento, trará, né, efeitos extremamente adversos. Em relação ao nível de instrução, esses indicadores, eles apontam analfabetos e pessoas com primeira ou oitava série incompleta do ensino fundamental.
E aí uma das primeiras chamadas que eu faço é a importância da notificação, as situações, né, o preenchimento daquela ficha de notificação e envio ao SINAM, para que a gente tenha, né, dados cada vez mais consistentes para que isso subsidie políticas públicas e estratégias de intervenção. Então, quando a gente vê todas essas situações dramáticas, a gente entende que isso não acontece por acaso. Né? Então, embora a gente tenha, ao longo da história da humanidade, indicadores altos, embora a gente tenha um aumento, por exemplo, de suicídios quando houve a questão da Revolução Industrial, embora a gente tenha já Durkheim apontando, né, em 1884, que os indicadores aumentam quando a gente tem a quebra da solidariedade, quando a gente tem a instabilidade das estruturas de família, de religião e do Estado, isso seja muito propício agora. Quando a gente vai discutir sobre a questão do holding, a gente vai estar falando inevitavelmente de ambiente. E ambiente não só da relação mãe com o bebê, mas da relação também desse bebê com o mundo e desse contexto onde esse bebê vai ser nutrido nas suas experiências emocionais para dar conta da sua existência. Então, o que é que a gente pode pensar desse contexto brasileiro, né, que incide sobre essa dimensão do cuidado? Então, a gente precisa pensar onde é que está a possibilidade desse lugar do simbólico, desses recursos criativos, desse lugar que oferece a capacidade do sujeito de lidar de uma forma diferenciada com a realidade. Aí nós observamos a falta da falta nesse contexto social, nós observamos uma cultura do excesso, uma ênfase como se o sujeito fosse obrigado ou condenado à felicidade, que ele não constrói esses recursos para lidar com a dor, com a angústia, com o desespero, uma patologização da vida subjetiva, e aí você pula ou da felicidade extrema ou para a depressão, como se não fosse possível ao sujeito lidar com os dilemas da existência. A gente passa a ter vivências que viram ato, porque não tem recursos para serem simbolizadas, então a gente tem uma grande ênfase de uma impulsividade ou de uma incapacidade, um esvaziamento de lidar com as experiências que nos acontecem. Aí a gente vai ter um excesso de experiências traumáticas que vão sair como ato, sem representação, uma angústia sem saída simbólica que vai levar ao desespero, uma fragilização dos vínculos, principalmente da fragilização desses contextos familiares, e eu estou falando de família na sua diversidade de configuração, mas onde muitas vezes se coloca como espaço de violência, como espaço de falta de cuidado, de proteção. A gente tem essa falha na densidade desses processos simbólicos, perda de sociabilidade, um aumento da desesperança, né? A gente tem uma influência do mercado de trabalho, a gente tem competições predatórias, desarticulação do coletivo, crise do modelo de vida, perda de referências, uma cultura desse lugar onde a gente vai vendo uma vida precarizada. E aí eu estou colocando isso porque todos esses elementos vão compor o ambiente no qual esse sujeito que nasce vai precisar receber os cuidados e vai precisar ser visto e vai precisar ser capaz de construir uma possibilidade de pertença e de diferenciação. Então, quando a gente fala de holding, a gente está fazendo alusão a um conceito elaborado por Winnicott, um pediatra e psicanalista inglês, né, trouxe algumas coisas para a gente poder pensar. E quando a gente fala do holding, a gente vai estar falando daquilo que vai garantir a possibilidade da constituição do ser. Né? Então, o holding ele vai estar atrelado diretamente aos aspectos femininos, e quando eu falo de aspectos femininos, isso não está atrelado à mulher biológica, né? Mas a gente está falando desses aspectos que vão garantir a possibilidade da constituição do ser. Então, quando a gente fala de holding, a gente está falando da dimensão de um ambiente de ser capaz de prover os cuidados emocionais que garantam a um sujeito a possibilidade de ser. Quando o Winnicott vai falar da constituição desse ambiente, ele vai dizer que não existe um bebê, você só não pode pensar que existe um bebê. Esse bebê não pode ser pensado sozinho, um bebê tem que ser pensado na relação bebê com a sua mãe e, por outro lado, na relação dessa mãe com esse mundo e desse bebê com o mundo. Então, quando um sujeito nasce e um sujeito, para se constituir, a gente precisa entender quais são os cuidados que esse sujeito está recebendo e em que ambiente ele está inserido.
Então, quando eu trago esses elementos do contexto contemporâneo, é para a gente entender um pouco dessas dimensões que vão fazer tensão e pressão sobre essa mãe e sobre esse bebê. Então, esse bebê, na concepção de Winnicott, ele só existe na relação com quem dele cuida. Por isso que as trocas emocionais que vão ser estabelecidas aí vão ser tão fundamentais ao longo do processo de desenvolvimento na construção desses recursos internos. Então, o Winnicott vai falar que esse processo de desenvolvimento ele vai passar de um período de dependência absoluta, onde esse sujeito vai se encontrar num estado de fusão com essa mãe, que vai precisar que esse estado de fusão ele alimente essa garantia de estar recebendo os bons cuidados e de estar sendo visto, e alimente a sua sensação de onipotência. Dessa dependência absoluta, a consequência, né, se isso possibilitar os ganhos necessários, né, será a conquista de um processo de dependência relativa, e aí a gente vai ter o começo de um jogo, né, de uma construção de um recurso poderosíssimo, que serão os objetos transicionais, onde esse sujeito vai começar uma dança entre o interno e o externo, sendo capaz de evoluir rumo à independência, onde vai ser possível fazer uso da realidade externa, negociando com os objetos da sua realidade interna. Algo que a gente vê que hoje em dia, para crianças e adolescentes, se torna cada vez mais difícil. O manejo da realidade externa e contar com esses recursos de um mundo interno vivo, de um mundo composto por esses objetos transicionais, que só podem ser construídos se houver essas experiências de cuidado, que lhe garanta a possibilidade de encontrar saídas alternativas diante do traumático, diante do difícil. Então, embora o Winnicott coloque que existe uma tendência inata ao desenvolvimento, isso não acontecerá se não houver a provisão ambiental que sustente essa continuidade do self. Então, quando o Winnicott vai trazer o conceito de mãe suficientemente boa, vai ser aquela mãe que vai garantir para essa criança a experiência do holding, a experiência desses cuidados de constância, de cuidado, de confiança, de ver esse bebê, de sentir esse bebê, de traduzir esse bebê, de sustentar esse bebê, de cuidar desse bebê sem ser intrusivo. Então, é algo que eu coloco que hoje em dia, contemporaneamente, é cada vez mais sutil, porque como é que a gente faz essa negociação para transformar algo que é muito poderoso, que é ter alguém completamente dependente de você, mas de conseguir transformar esse poder em cuidado, porque o cuidado ele envolve que eu veja o outro enquanto outro. O bebê não sabe que ele é um outro, mas a mãe precisa saber que o bebê é um outro e não que o bebê é uma extensão simbiótica dela mesma. Então, o handling, que é a capacidade de oferecer os cuidados corporais, os cuidados de alimentação, os cuidados de higienização, os cuidados necessários, né, para garantir essa sobrevivência, essa subsistência, digamos assim, físico-corporal, e a capacidade de apresentação de objetos. Então, essas três funções de uma mãe suficientemente boa, né, possuem no hold uma das suas construções fundamentais até para garantir a dimensão desse rumo à independência, que só vai ser possível mediante essas experiências onde um bebê pode ser visto e reconhecido enquanto as suas próprias experiências e não como uma mera acoplagem especular daquilo que a mãe coloca. Então, quando esse ambiente ele é instável, quando a gente tem um ambiente cercado de violências, de ansiedades, de intrusões, de controle, que é totalmente diferente de cuidado, e muitas vezes as ansiedades parentais, elas podem fazer com que o controle seja confundido como cuidado, né? Quando a gente tem um ambiente de adoecimentos parentais, de pais com transtornos mentais não tratados, né? Com um ambiente que se torna cercado de manipulação intrusiva, então os gestos do bebê não são traduzidos como oriundos do bebê, mas e sim as ansiedades dos pais são projetadas para o bebê e o bebê se perde na sua construção do seu processo de organização de self, porque ele passa a ser
manipulado para ser uma extensão daquilo que os pais projetam de si no bebê e não um reconhecimento do próprio bebê e dos seus gestos. Então, quando a mãe, em vez de ajudar o bebê a integrar os seus impulsos, né, em vez de acolher as necessidades do bebê, por exemplo, o bebê chora porque está com frio, e a mãe diz que ele está chorando porque ele quer ir para o shopping, né? Quando o bebê chora porque está num ambiente com muito barulho, e a mãe diz que ele está chorando porque está querendo comida, o que acontece? A gente tem aí uma falta, né, de capacidade de holding para ler quais são, para traduzir quais são as demandas, o que está sendo comunicado por esse bebê. Então, quando a mãe ela projeta as suas imperfeições no bebê, né, quando projeta os seus desejos para que o bebê atinja essas expectativas e para que o mesmo seja o responsável, né, como se o bebê tivesse que ser uma extensão danificada da mãe, né, onde o bebê ele vai ocupar aquele lugar dos objetos danificados da mãe. Então, assim, a criança, em vez de ser, ela se torna uma extensão da mãe ou dos pais adoecidos. Então, essa violência internalizada por todos esses fatores, né, e os fatores ambientais que eu citei antes, violência sexual, negligência, abandono, desamparo, essa violência ela volta-se contra o self em construção e dificulta os processos de diferenciação, de criatividade, da construção de uma vida amorosa e de bons encontros da criança com o mundo e consigo. Né? Essa criança que vai estar vulnerável às ansiedades inimagináveis, né? Que ansiedades são essas que os bebês experimentam? A sensação de se despedaçar, de cair para sempre, de não ter conexão nenhuma com o corpo, de não ter orientação. E essas ansiedades inimagináveis, elas precisarão dos cuidados correlatos para que um sujeito se sinta capaz de se integrar, capaz de administrar as tensões que lhe habitam, capaz de lidar com a realidade, capaz de encontrar sustentação em si, no seu corpo e no ambiente, capaz de oferecer alternativas para as coisas terríveis que lhe habitam. Então, o Winnicott ele coloca algo muito valioso quando ele diz assim: uma proteção de ego suficientemente boa pela mãe em relação às ansiedades inimagináveis possibilita ao novo ser humano construir uma personalidade que segue o padrão de um continuar a existir, ou seja, de construir vida. Falhas ambientais produzem ansiedades inimagináveis, produzem rupturas e fragmentação do ser. Então, quando a gente tem a experiência de um bebê que fica no ambiente de suporte de ansiedades paternas, de intrusão, de violência e dessas projeções colocadas sobre o bebê, a gente começa a ter como consequência isso, as rupturas e a fragmentação do ser. Além disso, né, o Winnicott vai colocar, prover uma criança é, portanto, questão de prover esse ambiente facilitador de saúde mental e desenvolvimento mental emocional. Então, quando essa mãe suficientemente boa, ela permite ao bebê a sensação de onipotência ao responder a esse gesto espontâneo, que vai ser essa base desse recurso simbólico e desse viver criativo, essa mãe ela autoriza e ela legitima a construção de um sujeito que pode viver, que pode se diferenciar e que pode integrar as diferentes emoções que lhe habitam. Né? Outro sim, quando a mãe substitui esse gesto do bebê pelo seu próprio gesto, essa mãe submete esse bebê e propicia a construção de um falso self, e esse falso self ele vai se originar para construir o verdadeiro self do bebê, né, e vai ter efeitos sobre a distorção e a possibilidade de integrar as diferentes partes conflitantes de si mesmo, né? E aí as consequências disso, como o Winnicott coloca, é que o falso self tem como interesse principal a procura de condições que viabilizem a independência do self verdadeiro. Se essas condições não podem ser encontradas, novas defesas têm de ser organizadas contra a expoliação do self verdadeiro. Então, se houver dúvida
o resultado clínico é o suicídio. Ou seja, para o Winnicott, o suicídio nesse contexto é a destruição do self total para evitar a aniquilação do self verdadeiro. Então, é como se o sujeito, né, ele tentasse preservar o último vestígio da verdade que lhe habita, né, e aí diz, se eu não posso ser, se eu não posso existir, então não é possível sustentar a vida se for fora da verdade de um sujeito consigo mesmo, né? O Kierkegaard tem um livro muito interessante, né, que é Desesperança, a Doença Mortal, e ele coloca lá o ser que não se torna ele próprio permanece, saiba ou não, em desespero. Então, esse processo de habitar a si mesmo, de tornar-se a si próprio, ele só pode ser construído se ele encontrar esse ambiente facilitador. Então, o Winnicott continua: quando o suicídio é a única defesa que resta contra a traição do self verdadeiro, então se torna tarefa do falso self organizar o suicídio. Isso naturalmente envolve sua própria destruição, mas ao mesmo tempo elimina a necessidade de uma existência ser prorrogada, já que sua função é a proteção do self verdadeiro contra as lesões. E que lesões são essas? Contra as lesões emocionais. Então é como se as lesões físicas elas tentassem ser o último recurso do sujeito na proteção das suas lesões emocionais, né? E que lesões são essas a um verdadeiro self? Aquelas lesões ao campo das identidades de gênero, do agregar das suas percepções, do reconhecimento de si, né, da validação das suas emoções, aquilo que Ferenc chama a atenção do reconhecimento de quem é o sujeito com a sua própria história. Então, quando a gente tem um espaço de mentiras, de manipulações, de negações, de falsos ditos, esse sujeito, ele fica com sérias lesões, digamos assim, emocionais, e que muitas vezes a lesão corporal ela vai ser uma denúncia e ela vai ser um chamado de ajuda para mostrar fora o que está se passando por dentro. Então, a criatividade, a vida, a experiência de tomar posse de si, ela só vai ser possível a partir do cuidado. Então, algumas coisas para a gente poder pensar a partir disso é assim: por que alguém deseja matar quando deseja se matar, né? Aqui, elementos desse mundo externo e interno, esse sujeito está fazendo comunicados. Muitas vezes a gente precisa considerar a existência de um ambiente familiar tóxico, de uma imagem de si desconfortável, de uma criança que não pode existir, mas que fica sendo colocada no lugar da miragem, das questões familiares. Quando a gente vê a presença de transtornos mentais dos pais não tratados e projetados sobre os filhos, quando a gente observa crianças e adolescentes com a imagem de si incompatível com o que sente, quando essas crianças são portadoras, né? Portadoras no sentido de quererem que elas portem mesmo, né? E que correspondam a idealizações impossíveis de serem atingidas. Quando diante disso o que se experimenta é dor, humilhação e desamparo. O Winnicott, quando vai colocar no ambiente dos processos de maturação, ele vai dizer que é preciso normalidade, né? Para poder tolerar a ambivalência, ou seja, normalidade e crescimento. A gente, para lidar com a ambivalência, precisa que os processos de desenvolvimento ganhem mais maturidade e que também a gente tenha um ambiente estável para sustentar as ambivalências internas. Então, quando não há essa capacidade de lidar com essas diferentes experiências, não é possível transformar a capacidade do sentimento de culpa em um gesto restitutivo verdadeiro. E também o sujeito se torna incapaz de poder reconhecer as suas coisas boas, né? Então, se não houver a dimensão do cuidado, a dimensão da preocupação e a possibilidade da construção da reparação, não vai ser possível tolerar a ambivalência. Então a gente vai ter um sujeito cindido nas suas experiências emocionais. Então, essa capacidade de amar, a capacidade de sentir felicidade, a capacidade de poder experimentar culpa, a capacidade de construir uma independência, de estabelecer relações
com os objetos, de construir um relacionamento íntimo entre psique e corpo, ela só vai ser possível se esse sujeito puder experimentar a sensação de continuidade do self e puder receber isso num ambiente que lhe ofereça essas condições de cuidado, de ser visto, de ser ouvido, de ser amparado nas suas necessidades, de ser traduzido, né, de poder integrar as coisas terríveis que lhe habitam, porque o ambiente ele é seguro, ele é estável e ele é protetivo, né? Então, muitas vezes, esse sujeito desconectado desse corpo, ele vai viver uma estranheza nessa posse de si, né? Vai viver uma desapropriação, seja pelas falhas ambientais, seja pelas relações familiares, seja nas relações no ambiente escolar, que se torna cada vez mais, principalmente em se tratando de crianças e adolescentes, um lugar que precisa de muitas intervenções para que as pessoas possam entender quais as estratégias de cuidado e como é possível construir um ambiente escolar que seja promotor de saúde mental, que ações precisam ser implementadas nesse ambiente, que é também um ambiente muito adoecedor, onde muitos processos de sofrimento se engendram. Então, todas essas situações, elas muitas vezes criam um sujeito que o corpo não se conecta consigo. Então, são pessoas que, diante dessa desconexão, elas vão testar o ambiente, muitas vezes. Então, muitas vezes são crianças consideradas irritáveis, indisciplinadas, difíceis, indóceis, porque estão testando o ambiente para confirmar quem elas são e para confirmar se esse ambiente realizará ou não retaliações sobre ela. Se esse ambiente vai ser capaz de conter, vai ser capaz de colocar os limites, vai ser capaz de fazer aquele equilíbrio tênue entre doçura, cuidado, lei e proteção, ou se será apenas uma retaliação e uma confirmação das coisas terríveis que aquela criança possui. Então, uma riqueza de personalidade, ela só vai ser possível, né, diante de vivências de cuidado, para que esse sujeito possa integrar os aspectos que lhe habitam, possa fazer bom uso dos objetos, né, do mundo externo, e que possa garantir uma confiança e uma estabilidade na integração do seu self. Então, quando essa mãe faz esse jogo entre o dentro e o fora, quando ela olha para esse bebê, quando ela contém, quando ela faz a tradução dos sofrimentos e das angústias desse bebê, quando ela oferece aquilo que aquele bebê precisa, ela ajuda nessa construção dessa ilusão de onipotência. E, ao mesmo tempo, na construção da confiança para que, aos poucos, esse bebê possa ir suportando e percebendo a realidade interna e a realidade externa, e que aquilo que é vivenciado de forma tão intensa e tão traumática não seja sentido como aniquilamento, mas que seja visto como possibilidade de construção de recursos para lidar com essas experiências. Então, não ter um ambiente que retalie, e isso, infelizmente, é muito comum. A criança chora, a criança se irrita, e a mãe, já pelas suas próprias questões, pela falta de suporte no seu próprio ambiente, ataca, critica, retalia a criança. Então, eu sei que eu já estou até passando do tempo, mas para a gente abrir a discussão, né, e algumas sugestões colocadas para o trabalho no IPRED, para o trabalho profissional, o desenvolvimento de habilidades parentais. A gente precisa cada vez mais ajudar mães e pais a desenvolverem as suas habilidades parentais, de comunicação, de suporte, de holding, de comunicação, de pertença com esses filhos. Como é que a gente desenvolve também as experiências de um pré-natal psicológico, né? Como é que a gente trabalha essa relação mãe e filho, onde essa mãe que está se constituindo enquanto mãe, esse filho também aciona as fragilidades, as violências e as quebras que essa mãe também tem na sua estruturação interna pela falta de cuidados dessa mãe em relação à sua própria mãe. E em que medida a gente pode garantir políticas públicas que ofereçam, nessa dimensão mais ampla do ambiente, tanto para essa mãe
com esse bebê, quanto para as crianças, né, que já não são mais bebês, a existência de um ambiente de proteção, de cuidado, onde a gente possa ter vida para a população negra, LGBTQIA+, dos povos originários, que garantam a possibilidade da existência diante da diferença, né? Então, assim, muito obrigada, tem mais coisa para falar, mas eu quero, né, deixar um tempo para a gente poder ter as nossas trocas. Muito obrigada, João Menescal, cada um de vocês, pela paciência. Nós é que agradecemos, Alessandra, tuas colocações, que acho que vai surgir muitas perguntas a partir delas, que nos instigam muito, né, nos coloca a pensar, né? Então, eu queria abrir para quem quisesse fazer alguma pergunta, né? Deixa eu ver também aqui, dar uma olhada no como eu olho aqui o chat. Hã? O quê? Sim, o professor Jamaral está me lembrando que as perguntas, tanto das pessoas que estão aqui presentes, quanto as que estão de forma online, está aberto a quem quiser fazer alguma pergunta. Tem uma pessoa aqui no chat colocando, né, Alessandra, o interesse de ler, né, a sua tese, se está disponível, né? Tá disponível, sim, online. A gente construiu um protocolo clínico que é chamado Impulso de Vida, é um protocolo clínico de prevenção ao suicídio em adolescentes, né? Mas aí, se for difícil achar, pode me mandar aí o e-mail que eu encaminho. Estou vendo aqui que o querido Sérgio, muito obrigada pela presença, perguntou qual é o livro, né? Desesperança, Doença Mortal, do Soren Kierkegaard. Sérgio, estou vendo que você está falando e não estou te ouvindo, acho que o microfone está mudo. Desesperança. A Doença Mortal, do Soren Kierkegaard. Do Kierkegaard, eu não entendi. Realmente, eu acho que talvez até tenha esse livro aqui, realmente, isso é de uma importância enorme, né? Muito boa a sua aula, viu, Alessandra? Realmente eu dei a maior sorte que o paciente desmarcou, começava às 11 horas, eu dei um tempinho, aí ele avisou, não vou, estou em trânsito. Aí eu imediatamente já entrei, que coisa boa. Eu me sinto muito honrada. Viu? Eu me sinto muito honrada, é sempre uma alegria ter os mestres junto com a gente, Sérgio. Só frisar a importância dessa coisa do self, né? Da proteção do verdadeiro self através do suicídio, né? Você falou muito bem, isso é uma coisa difícil de entender e você foi muito claro, viu? Muito claro. Obrigada. O professor João Amaral tem uma pergunta a fazer. Eu queria agradecer também, Alessandra, eu acho que foi brilhante a forma que você expressou, né, tanto contextualizando o problema, né, que é um problema grave, né, e também com as suas conexões, né, com o Unicode, que eu achei maravilhoso. Mas eu queria pontuar também que como é que se deu origem, nós temos todo ano uma temática que permeia todos os EP, né, e no ano passado foi arte, e esse ano foi exatamente holding, também linkando com o encontro que nós tivemos recentemente em Belo Horizonte, com o encontro brasileiro do Festival de Unicode, em que aqui está o Sérgio, que foi o grande idealizador, o grande agregador, né, a pessoa que realmente ele transformou, que eu diria, esse encontro, né, em vários aspectos, né, mas essencialmente como uma forma, né, como ele ligou essa temática holding, que foi colocada em vários temas, né. Eu aproveitei e fizemos o holding durante o ano todo. Ainda temos três temas ainda voltados a holding, que é a alienação parental e holding,
mídias sociais e hold, e criança e hold. Viu, Sérgio? Obrigado, viu, pela sua grande ideia. Mas, Alessandra, eu queria aproveitar aqui e perguntar para você uma questão que é uma questão muito ainda, diria que infelizmente acontece, ou felizmente acontece com os adolescentes, mas que é um problema, né, que nos preocupa muito, que é a questão do cutting, né? Como é que ficaria o cutting ou essa automutilação dos jovens, né, principalmente, né, no momento atual? Existe alguma relação com o suicídio? É uma excelente pergunta, João Amaral, e eu agradeço, né, o convite, agradeço vocês estarem tensionando essa discussão com cuidado, porque hoje nós vivemos uma grande crise ética do cuidado, né, tanto no campo das políticas públicas, de uma forma geral, quanto na própria capacidade do sujeito de cuidar, porque quando a gente está falando do que é que precisa, né, de uma mãe suficientemente boa para realizar essas funções de cuidado, então, tempo, paciência, ouvir, traduzir, sustentar, decifrar, prestar atenção. A gente observa como essas dimensões exigem uma capacidade muito artesanal da construção de subjetividade e que fica muitas vezes bloqueada pelas perspectivas que vão contra a isso no cenário contemporâneo, onde a gente vai ter outras lógicas de espaço e tempo que vão causar coisas completamente diferentes do cuidar. Então, quando você fala da dimensão do cutting, isso é fundamental, assim, a automutilação, ela não significa necessariamente uma tentativa de suicídio. Quando há uma tentativa de suicídio, é quando os gestos, né, de autodanos, de automutilação, eles têm uma intencionalidade de eliminar a própria vida. Então, quando não há a intencionalidade de eliminar a própria vida, essa automutilação ela não tem uma relação com o suicídio. Mas o que é que a automutilação? Ela já traz uma denúncia muito importante e ela tem uma correlação com um aspecto muito significativo de fator de risco para o suicídio, que é o embrutecimento, ou seja, o sujeito vai ganhando uma tolerância cada vez maior à dor. E esse embrutecimento, ele funciona, infelizmente, como uma das causas de risco muito preocupante, né? Junto com desesperança, junto com dor emocional avassaladora, junto com perda de conectividade, junto com uma série de outros fatores que a gente pode falar aqui. Então, o que os estudos apontam é que a automutilação, ela é uma tentativa do adolescente nesse processo, né, ou da criança, nesse processo ainda de montagem das suas organizações de self, de tentar lidar com as suas dores emocionais. Só que para construir os recursos para lidar com as dores emocionais, os recursos para lidar com a dor emocional são os recursos muito complexos. Eles são recursos que exigem um processo de amadurecimento muito grande, muito bem sustentado. Na ausência desses recursos, muitas vezes, e a gente sabe que o aparelho psíquico, né, Freud já nos fala que funciona por condensações e deslocamentos. O deslocamento de uma dor física, né, de uma dor emocional para uma dor física, aquela dor emocional, quando é transposta para uma dor física, aquela dor física ela fica mais visível, ela fica mais contornável, ela às vezes fica mais possível de ser identificada, né? Ela às vezes faz uma denúncia que chama a atenção da existência de que algo não está bem naquela família, no sujeito consigo, nas suas relações, no ambiente familiar. Então, aquele corte, a meu ver, ele mostra exatamente a ruptura daquela pele que está cortada e que denuncia uma dificuldade de integração de uma mente e de um corpo para construir os recursos psíquicos refinados para dar conta da sua dor emocional. Então, a automutilação, né, existem artigos que mostram como uma tentativa do adolescente de conseguir modificar alguma coisa no seu ambiente externo e que não consegue, a automutilação se torna uma expressão disso. Você estava falando aí, eu fiquei pensando assim, quando você falou da questão
das habilidades parentais, né? O quanto a gente tem que ter o cuidado de não ensinar a ser pai e mãe, né? Mas realmente lidar, né, com o enriquecimento dessas habilidades parentais, que para mim significa esse diálogo entre a mãe e o seu bebê, a mãe e o seu adolescente, esse adolescente depois com seus pares, com os adultos, que vai dar continência, capacidade de nós lidarmos com nossas emoções, né? Sejam elas positivas, sejam elas negativas, mas essa capacidade vai se construindo nesse diálogo. E, às vezes, eu vejo que alguns programas governamentais até tentam ensinar o que é ser pai e mãe. Eu acho que o que você nos traz, acho que vem de uma outra ordem. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Excelente, João, muito obrigada, né? Até o próprio Winnicott coloca lá no livro Os Bebês e Suas Mães, diz assim, eu não estou aqui no lugar de homem querendo ensinar uma mulher como é que ela vai viver a sua maternidade ou cuidado do seu filho, né? Mas esse lugar, quando a gente fala dessas habilidades, é porque muitas vezes, por conta disso que eu chamo a atenção, os próprios pais, muitas vezes, não receberam dos seus pais a possibilidade de ocupar esse lugar de cuidado com os seus filhos. E quando os filhos, né, e aí eles funcionam bem na vida, eles trabalham, eles fazem as suas coisas, mas quando nasce um filho que vai ser exigido deles esses recursos, né, principalmente do que vai acionar nesses pais, os elementos da sua própria história enquanto filho, na hora que esse bebê, ele precisa mobilizar desses pais esses recursos para criar um bebê, que é uma outra coisa completamente diferente dos outros recursos para a gente trabalhar, para a gente viver a vida adulta, muitas vezes a inexistência desses recursos diz de uma dificuldade, porque esses pais não receberam isso dos seus próprios pais. Então, muitas vezes não receberam, muitas vezes estão envolvidos em ambientes e em situações muito adoecedoras. São pais que estão passando por situações de violência no trabalho, são pais que estão passando por violência doméstica. Então, são pais que estão sem recursos para poder cuidar, para poder ter paciência, para poder suportar, para poder ver, para poder ouvir, para poder tolerar, e que muitas vezes não identificam que isso é uma coisa importante para o filho, porque tendem a reproduzir aquilo que eles receberam dos seus pais, achando que é isso, que é assim que tem que ser feito, porque muitas vezes não são capazes nem de reconhecer em si as falhas e as dores que tiveram, porque não puderam receber cuidados de uma outra forma e que acharam que aquilo que receberam era o cuidado, né? Aí tem uma confusão entre aquilo que eu falei, controle, cuidado, violência, cuidado. Então tem gente que acha que, eu apanhei, aquilo era um cuidado. Fulano tal quebrou um cabo de vassoura, aquilo era cuidado. Então, às vezes, o entendimento de que aquilo é cuidado. Então, às vezes, os pais precisam de ajuda para poderem traduzir o que os filhos estão colocando, para poderem, ao receberem cuidados, terem uma sustentação interna, para não retaliarem os comportamentos agressivos dos filhos, para não pegarem aquelas condutas dos filhos e personalizarem, para entenderem que muitas vezes aqueles ataques estão direcionados a uma função, para não levarem do ponto de vista pessoal, para não confundirem muitas vezes os seus processos de imaturidade emocional, que não deem conta das questões que aquele bebê está precisando. Então, às vezes tem muitos pais e mães com dificuldade de poderem se colocar nesse lugar de pais e mães, né? E aí não é a gente ser intrusivo dizendo o que é que eles precisam, mas é da gente disponibilizar e dizer assim, nós estamos aqui com essas possibilidades de ajudar a cuidar de você para que você possa cuidar bem do seu filho, né? Então, tem alguma dessas coisas que você acha necessário de poder entender como facilitar um jogo, como traduzir um choro, o que é que tira a sua paciência? Você acha que poderia ter uma abordagem diferente? Então, é fazer a mesma coisa que é preciso fazer com os bebês, né? Ver o que é que vem como demanda desses pais, o que é que precisa e o que é que a gente pode oferecer para que eles se sintam mais apoiados e protegidos na realização e na ocupação desse lugar, para não serem só exigidos de que eles têm que cuidar, de que eles têm que fazer isso, e muitas vezes eles não fazem porque não sabem como, e não têm condições nem recursos internos. Muito bem. Eveline, vi que você levantou a mão.
Pode fazer sua pergunta. Muito obrigada, parabéns, Alessandra, estou encantada aí com tudo. E aí, quando você falou, realmente, assim, tem pais que não têm condições, não receberam e só pode passar aquilo que ele conhece, né? E aí me veio uma lembrança do filme, não sei se você já assistiu, do O Quarto de Jack, que é exatamente o quê? A mãe vive com esse filho num ambiente totalmente assim, que né, sem nenhuma condição, mas ela cria um ambiente favorável para que esse filho tenha, assim, todas as condições de ter uma estruturação psíquica, né, bem, na medida do que ela possa ali naquele momento. Então, assim, muito, às vezes, também a gente se depara com essas situações que, mesmo diante de tanto desafio, né, essa mãe ou essa pessoa que cuida da criança, ela consegue dar esse contorno, dar, né, todas essas condições favoráveis. Era isso que eu queria comentar. Muito obrigada, Eveline. Que você chama a atenção é extremamente importante, que assim, como é que esses agentes que vão fazer esses cuidados do bebê vão poder traduzir um ambiente emocional que garanta a essas crianças um suporte para que elas encontrem nesse ambiente externo recursos para poderem dar conta dessas ansiedades inimagináveis dos seus ambientes internos, vividos pela fragilidade do corpo, vividos pela questão da impotência, vividos pela pouca construção de recursos que a gente tem mesmo quando a gente nasce, que tudo é muito ameaçador e é muito intenso, porque a gente não tem essas experiências para lidar. Então, esse ambiente estável, protetivo, seguro, atencioso, que não cause danos, que não tenha falhas muito graves, que tenha uma constância no tempo, ele precisa ser construído, né? E vai ser construído nessa relação com esse bebê, que dependendo das falhas e que dependendo das rupturas e que dependendo das instabilidades e inseguranças do ambiente externo, isso tem repercussões internas muito danosas. Certo. Pode vir. A Iracema vai fazer uma pergunta, mas antes da pergunta da Iracema, eu queria ler a Taila Amaral, desculpe aí a pronúncia. Sobreviver à agressividade dos filhos na adolescência, o que mais acontece é justamente o distanciamento, abandono, a negligência diante de um ato de raiva, de desobediência, entre outros. Vou passar aqui a palavra para a Iracema. Tá. E isso, Thalia, que você coloca, infelizmente é muito comum. Às vezes os pais observam, né, vem um adolescente, 1,80 m, e acham que não precisa mais dos pais, né, abandonam quando os adolescentes ainda precisam, porque todo ser humano sempre vai precisar de cuidados, todo ser humano em qualquer idade precisa sempre de cuidado. Então, às vezes os pais abandonam quando os adolescentes ainda precisam muito de apoio, de suporte, abandonam esse lugar da sustentação, de sobreviver, muitas vezes retaliam, o tipo de frase, né, você quer me matar, tanto sacrifício que eu fiz para você e é desse jeito que você retribui, né? Os pais personalizam, acham que os filhos são os responsáveis pelas dores emocionais, por não poder atingir as idealizações ou essas expectativas, né? E jogam sobre os adolescentes a impossibilidade dos próprios adolescentes construírem um recurso para lidar com a sua agressividade. Então, se essa agressividade ela é vivida somente nesse lugar do terrível, né, desse lugar do que não pode ser aceito, do que não pode ser reconhecido, a gente não consegue construir a possibilidade de reparação, a possibilidade de restauração, de integração e principalmente desenvolve um lugar de negação. Então, se eu não posso reconhecer os meus impulsos agressivos, isso depois se transforma em violência e principalmente em agressividade dirigida contra mim mesmo. Bom dia. Está escutando? Bom dia. Estou te ouvindo super bem. Parabéns, Alessandra, pela apresentação, excelente. Alessandra, na graduação eu escutei sobre um instrumento chamado autópsia psicológica, né?
e escutei lá a sua opinião em relação a isso e como é que funciona, porque a gente sabe que tem subnotificações, né, em relação ao suicídio, e como é que funcionaria essa autópsia psicológica, porque a gente sabe que é um assunto que a gente que trabalha com a primeira infância é um tabu, é um assunto que assusta muito, e eu fico pensando como ter dados em relação a crianças muito pequenas. A gente acompanha, por vezes, crianças muito apáticas, melancólicas, com traços realmente depressivos, né? Então, como é que a gente poderia pensar sobre isso? Extremamente importante o que você coloca, por isso que a abertura para a gente falar sobre esse tema é tão necessária, porque muitas vezes os profissionais de saúde, eles, infelizmente, ainda têm muitos tabus de que não podem falar sobre isso na anamnese, na avaliação clínica, que não pode perguntar como é que está a vida, os projetos de vida, como é que a pessoa está se sentindo, que não pode abordar esses aspectos, né, melancólicos, e muitas vezes não aborda até pelo medo. Eu já ouvi profissional de saúde dizer, Alessandra, eu não pergunto, porque se a pessoa disser, eu vou ter que fazer alguma coisa e eu não sei o que fazer, né? Então a gente também se defende, se protege das questões emocionais dos outros que tocam nas nossas questões emocionais difíceis e complexas da gente lidar. Então, perdas, lutos, angústias, né, dores emocionais, não somos indiferentes a isso. A autópsia psicológica, ela é uma ferramenta extremamente importante que deveria ser realizada após um suicídio consumado. A grande dificuldade que nós temos, né, principalmente no campo das políticas públicas, é que a conduta suicida ela tem a ideação, gestos, ameaças, tentativa, suicídio consumado. E a gente não consegue desenvolver ações de prevenção nos 3 níveis, de universal, seletiva, indicada, e nem intervir na ideação. Então, infelizmente, parece que quando acontece um suicídio, o problema não tem mais o que ser feito diante dele. Pelo contrário, existem uma série de estratégias que, diante de um suicídio consumado, precisam ser feitas. A gente precisa cuidar dos profissionais que cuidavam daquela pessoa, a gente precisa fazer atividades na escola, se for um adolescente, junto com os outros adolescentes, para evitar comportamento imitativo. A gente precisa trabalhar a saúde mental dos profissionais e dos professores que estavam junto àquela criança. A gente precisa fazer uma rede de suporte para a família daquela pessoa que precisa receber acompanhamento. Então, a gente precisa de projetos para famílias enlutadas. A gente precisa rever o projeto terapêutico singular daquela pessoa como fonte de estudo, de pesquisa e de compreensão para novas estratégias e para pensar o que mais poderia ter sido colocado. A gente precisa desenvolver ações integradas que envolvam agentes comunitários de saúde, NASF, CRAS, CREAS, educação, para dar o suporte à comunidade onde aquela morte aconteceu. E a autópsia psicológica, ela é uma ferramenta extremamente importante, que consiste da gente poder resgatar a história de vida daquele sujeito, o percurso clínico daquele sujeito, o percurso de cuidados daquele sujeito, para verificar se a gente consegue montar uma trajetória de vida onde a gente possa perceber a presença dos determinantes sociais daquele sofrimento, onde a gente possa perceber a existência ou não de transtorno mental, onde a gente possa perceber em que medida os aspectos interseccionais atravessaram a construção de sofrimento e pensar, né, junto que ações e que leitura aquilo que aconteceu pode nos oferecer para implementar cuidados com os que ficam e cuidados com outras pessoas que a gente possa utilizar aqueles dados para garantir a implementação de pesquisas e de estratégias de outras pessoas para prevenir o suicídio. Então, só que a autópsia psicológica, ela precisa de um preparo, ela precisa de uma formação, ela precisa de um tempo. Não dá para você ir até a família nem 1 mês, nem 2 meses após a morte para tocar nessas questões, né? Tem que ser feita com muito critério para não provocar um processo de sofrimento, descuidado. Então, é preciso que tenha todo um planejamento e que essa estratégia, ela tenha, por princípio, ajudar na ampliação dos cuidados. Então, a autópsia é quando a gente vai fazer essa investigação
pós-suicídio, com vista a obter informações que ajudem à prevenção de novos casos e ao cuidado com essa família, ao cuidado com esse entorno e ao cuidado com a população. Obrigada. Ficou claro para ti? Ficou sim. Obrigada. Pela adiantada nossa hora, né? Já são 12 horas, né? Eu sei que dúvidas e perguntas, né? Devem ter muitas estão passando por nós. Mas eu queria agradecer em nome do IPRED, em nome, né, de toda a equipe que aqui está reunida, né, presencialmente, agradecer no nome daquelas pessoas que estão de forma online, né, a tua fala, a tua palestra, que eu acho que foi muito esclarecedora e trouxe muitos desafios para nós pensarmos tanto no espaço nosso aqui institucional, mas com também as parcerias que a gente vai construindo com toda essa rede de apoio que é necessário, porque ao pensarmos na primeira infância, isso não nos deixa de lado de pensarmos em todas as questões que tu trouxe em relação ao suicídio, ao holding, né? Mas queria deixar contigo que você expressasse as últimas palavras para a gente encerrar essa nossa trabalho de hoje. Muitíssimo obrigada, João Menescal, João Amaral, muitíssimo obrigada a cada um e a todos que tão gentilmente, né, cederam uma parte do seu tempo para essas trocas aqui comigo. Quero mais uma vez ressaltar a importância dessa temática, a importância da gente ouvir os outros, né, da gente ouvir as crianças têm saberes, os adolescentes têm saberes, a gente precisa esperar o que vem do outro antes das vezes ser intrusivo, e não adianta querer dizer para o adolescente ou para a criança, fale o que você está sentindo e depois atacar, contra-atacar, desqualificar, dizer que não pode falar isso, não pode dizer, né, então, em que medida a gente verdadeiramente escuta, a gente vê o outro que está na nossa frente quanto um outro e reconhece as diferenças e as demandas, mesmo que sejam completamente diferentes as nossas demandas, os nossos valores, as nossas compreensões, né? Essa é a acepção mais valiosa do cuidado, a gente perceber um outro e a gente garantir que aquele outro exista na sua diversidade, na sua singularidade, na sua potência existencial. Queria agradecer, desejar uma boa semana, né? Hoje ainda é quarta-feira, um bom almoço e que possamos, né, refletir bastante sobre tudo que conversamos aqui.